Olá, gente, tudo bem com você? Feliz Dia dos Pais! Ô paizão aí, quero te deixar o meu abraço também, meu pai. Queridos, eu trago para você hoje uma meditação especial que está no livro de Jó. Jó, ele mostra a característica de um verdadeiro pai. Todos os pais devem seguir o exemplo deste homem de Deus, conhecido como Jó. E eu quero apresentar para vocês a primeira característica deste homem. No capítulo de número 1, versículo 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Primeira característica que um bom pai deve ter: o temor de Deus. E como resultado, este pai será íntegro, ele será reto, e ele vai se desviar do mal, porque ele teme a Deus, ele tem Deus no coração. O versículo 2 descreve que Jó tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E o versículo de número 4 diz que esses filhos, eles eram muito unidos. Os homens protegiam as mulheres e eles faziam festa na casa um do outro. Vocês vejam como essa família era unida, porque tinha um pai que temia Deus, e o resultado era integridade, era retidão, e também se desviava do mal. Então aqueles meninos cresceram vendo um pai honesto, um pai íntegro, um pai que temia Deus, e o resultado, queridos, era a união entre os próprios irmãos e irmãs. É tanto que eles faziam festa nas suas casas, um dos outros. Queridos, o resultado da integridade, o resultado do temor a Deus, é união na família. Por isso, pai, tenha o temor de Deus no seu coração. E quando você teme a Deus, a integridade vai nascer na tua vida, o desejo de ser reto, o desejo de se desviar do mal. E assim você estará dando um bom exemplo para o teu filho. A segunda característica está no versículo 5, de um bom pai. Discorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava seus filhos e os santificava. Veja, Jó, ele confrontava seus filhos. Ele pegava um relatório de cada um, do que eles tinham feito. Você confronta o seu filho? Você pergunta para os seus filhos com quem eles têm andado? Você observa o horário que eles estão chegando? Eles são cumpridores de normas, de regras da casa? Ou seus filhos vivem uma vida como se não tivesse pastor, como se não tivesse pais? Confronte o seu filho. Quando você confrontar o seu filho com amor e com carinho, você vai demonstrar que você se preocupa com ele e com as coisas que ele faz. Mas não somente confronte, mas dê exemplo. Porque quando um pai dá exemplo, esse pai ele vai ter toda a autoridade de amor, de carinho e respeito ele vai receber do seu filho. Jó, ele confrontava os filhos, ele conversava com os seus filhos. E sabe o que acontecia? De madrugada, a terceira característica, Jó era um homem espiritual. De madrugada ele se levantava e fazia sacrifício por cada um dos seus filhos, porque ele pensava: talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus, e eu não quero que meus filhos se percam. Eu não criei filhos para a calamidade, eu criei filhos para o Senhor. Terceira característica, um pai tem que perceber que ele deve ser espiritual. Ele deve apresentar os seus filhos todos os dias na presença de Deus. Você faz isso? Você confronta seus filhos? Você se preocupa com o que ele faz? Você apresenta seus filhos diante de Deus? Lembre-se que os pais têm que ser também pais de joelho, para vencer essa luta contra as trevas, contra o mal, contra as drogas, contra as más companhias, contra o desvio da natureza de conduta. O pai precisa ser um pai de joelho e confrontar na hora certa que precisa, porque às vezes o filho está pedindo socorro e não tem com quem contar. E é nesse momento que o pai chega, abraça o filho e diz: filho, você pode contar comigo, eu quero ser o teu amigo, eu quero ser o teu herói.
essas características de um verdadeiro pai. E se você, pai, ainda não está tendo esta característica, eu te convido a se inspirar na vida de Jó, a ver como ele era um homem íntegro porque temia a Deus, e a ver, queridos, que ele tinha 10 filhos que eram unidos por causa desse temor que Jó tinha a Deus. E Jó era um homem espiritual, e ele chamava atenção aonde tinha que ser chamado. Que Deus em Cristo te abençoe, meu querido pai, e que você seja um pai de verdade, que ama seus filhos e que pode dar vida por eles. Tchau, até nosso próximo encontro.